Fala aí galera, gente boa do canal Coca Surfboard, sou eu, o Beno, e a Melissa tá lá no Piu 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 no DS, como de costume. Bom, sejam muito bem-vindos de volta ao lar de um conteúdo estruturante e agregador de valor à sua vida. Mas, e aí? Como é que vocês estão? Espero que muito bem e que fique melhor ainda com o que está prestes a testemunhar com esse vídeo. Ou melhor, com os vários trabalhos que virão por aí no nosso canal. De antemão, eu só queria agradecer do fundo do coração pela lindíssima receptividade ao nosso projeto de vida de aprender com videogames. Depois do nosso trailerzão que muita, mas muita gente curtiu de verdade, esse fato só nos deixa mais confiantes para seguir em frente com essa nobre proposta. Mas bom, direto ao assunto, no vídeo de hoje vamos mergulhar novamente num jogo que já apareceu aqui no canal. Só que dessa vez a gente vai um pouquinho mais fundo, só um pouquinho, viu? E é durante essa abordagem mais profunda que vamos ver que pretendo demonstrar mais do que nunca o quão significativo pode ser se estudarmos a fundo grandes roteiros de jogos tão especiais como esse aqui que lhes trago hoje. I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. Primeiramente, até para você tentar, pelo menos, ficar mais por dentro do contexto da história e tudo mais, eu te convido para dar uma olhadinha nesse trailer de 2015 desse tal game. Que aliás eu tive que legendar já que eu não achei na internet. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. Words can kill. Time and again, the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. Since ancient times, every civilization's ruler has had the same idea. When people unite under one will, they become stronger than the sum of their parts. And what do rulers use to bring people together? Language. This world will become one. I have found the way. Race, tribal affiliations, national borders, even our faces will be irrelevant. The world that the boss envisioned will finally become a reality, and it will make mankind whole again.
Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. In his eyes, the greatest symbiotic parasite the world's ever known isn't microbial. It's linguistic. Words are what keeps civilization, our world, alive. Free the world, not by taking men's lives, but by taking their tongues. With this, I'll rid the world of infestation. Sans lingua franca, the world will be torn asunder, and then it shall be free. The chain of retaliation is what will truly bind this world together as one. Les enfants terribles, Zero called it. Bom, gente, como vocês puderam ver, os temas retratados em Metal Gear Solid V: The Phantom Pain não são nada brincadeira, né não? E olha que nem foi permitido terminarem essa bendita obra do jeito que merecia, imaginem, viu? Desenvolvido pela Kojima Productions e lançado originalmente em 2015, é através de personagens tão profundos como Skullface, uma espécie de antagonista com passado aniquilado por imposições de outras línguas sobre seu país, que a equipe constrói a história do game abordando questões atemporais relacionadas à linguagem. You could expose the Japanese strain to English for years, and it would never learn the language and react to it. The pronunciation, rhythm, and structure are different. Filosofia. Once you create a character and put it out there in public mind, it warps and twists with every baseless rumor. And before you know it, all people see are phantoms. In my case, it works out just fine. 2 + 2 = 5. Identidade. When my time came calling, I didn't die. My family died, my country died, but they didn't take me with them. All hell took from me was this skin, this outer peel that marked me human. Alteridade. E muitas outras. É justamente devido àquelas terríveis distorções que ocorreram em sua vida, aquelas mesmas que ouvimos ele próprio relatar durante o trailer,
que o Skullface chega a planejar o uso de parasitas manipulados para destruir línguas, funcionando assim como uma poderosa arma biológica. E é sob esse escopo que esse vídeo documentário objetiva justamente analisar as profundas interações decorrentes dessa relação simbiótica homem-língua explorada pelo game, ao mesmo tempo que demonstrando sua plausibilidade na vida real. Spacing exactly right. Very small, tight spaces between the dits and das in a character. Wirklich etwas Wunderbares, Volk der Brüder zu sprechen, sondern hineinzugehen in das Volk, all seine The Treaty of Versailles was signed in 1919. There have been only a few really momentous days in the history of Europe. Japan's sexual enslavement of Korean women during World War II is one unresolved issue that continues to strain relations between the two countries. The path we have chosen for the present is full of hazards, as all paths are. But it is the one most consistent with our character and courage as a nation and our commitments around the world. The cost of freedom is always high. Any language can serve either good or evil purposes. It's a question of what functions it has. And when, for instance, a dog cannot lie, neither can he be sincere. A verdade é que tudo valeu para formar o perfil deste cantor que pesquisa, que inova e que comunica. Ele não gosta do que vê no mundo e diz o que pensa em suas músicas. Boa noite, Antônio Carlos Belchior. Muito bom essa oportunidade de estar diante de vocês, numa tentativa de um encontro mais profundo, mais direto, onde nós vamos nos conhecer cada vez mais. I've never known choice. Where I was born, the language I speak, I've never had the freedom to choose for myself. But you, right now, are free. Do as you will. Mas o que será que um simples videogame pode acrescentar na vida de alguém? Muitos até diriam que nada, cara, videogame é coisa de criança, de quem não quer coisa nenhuma na vida, isso daí não leva a nada e coisas do tipo. Mas eu digo e repito, um jogo pode nos adicionar tudo e mais um pouco. E falo isso justamente por causa daquela linda reunião das várias formas de arte, da qual relatei lá no trailer do canal. Que aliás, caso você não tenha visto, corre lá no link aí em cima e dá uma olhadinha, não vai se arrepender, viu? Garanto. Com a transdisciplinaridade presente nos jogos, seja com a reunião da música, com a pintura, com a literatura e muitas outras formas de arte que marcam presença complementar no mundo dos jogos, tenha certeza de que podemos sim aprender coisas muito importantes com eles. Mas claro, sempre tendo em mente aquela devida responsabilidade enquanto os jogamos, beleza? E com o MGS-V The Phantom Pain, isso não é nem um pouco diferente. Esse jogaço,
último título canônico da série de jogos Metal Gear, que estreou inicialmente lá em 1987, isso mesmo, há quase 35 anos, traz à superfície assuntos verdadeiramente essenciais, uma vez que alguns deles são necessários até mesmo para nos entendermos como seres humanos. Sim, acredite, e vou provar isso mostrando, debatendo e analisando minuciosamente junto de vocês, assim como iremos ver ao decorrer desses trabalhos que estou realizando. Sem dúvidas nenhuma, a saga Metal Gear marcou e revolucionou o gênero stealth, que, caso você não saiba, é o gênero o qual apresenta aquele tipo de jogo em que o confronto direto do player com o inimigo deve ser evitado ao máximo para a devida conclusão do objetivo. Se tal premissa é uma coisa um tanto raro de se ver na maioria dos títulos de ação nos jogos de hoje, agora imaginem naquela época, em plenos anos 80. Jogos como Castle Wolfenstein e 005 já estavam experimentando com mecânicas essenciais do gênero furtivo, mas até anos depois, quase nada naquele estilo surgiu, até a chegada do fatídico ano de 1998. A partir desse ano, tudo mudou na questão da presença desse gênero no mercado. Vários jogos, inclusive, incorporaram algumas mecânicas desse estilo de gameplay, principalmente após o sucesso mainstream, lá no final da década de 90, de títulos como Thief: The Dark Project, para PC, Tenchu: Stealth Assassins, para PS1, e o próprio Metal Gear Solid, de subtítulo Tactical Espionage Action, ou em português, Ação de Espionagem Tática, primeiro título da série a estrear no mundo 3D. Essa incorporação, aliás, acho excelente, sabe por quê? Porque além de diversificar ainda mais o gameplay, essa adição torna muito mais livre o modo com que você, player, decide se aventurar no mundo de determinado game, mesmo que o foco desse não seja o stealth em si. Mas só para você ter uma ideia, esse conceito de se esgueirar, de se esconder e evitar ao máximo o inimigo era levado tão à risca no início da série Metal Gear e até de outros jogos que tinham o stealth como foco, que inclusive era muitas vezes bastante complicado de se escapar dos inimigos, ou até mesmo de sobreviver uma vez visto pelos guardas. Mas bom, voltando a setembro de 1984... Quer dizer, voltando a setembro de 2015, data em que o The Phantom Pain foi lançado, é quando Kojima e sua equipe nos presenteia a trancos e barrancos com uma das experiências mais incríveis quando o assunto é stealth e furtividade. Agora, contando com um mundo aberto de cair o queixo, situado lá no Afeganistão e na fronteira Angola-Zaire de 1984, com tantas opções que até hoje eu descubro novas enquanto eu tô jogando, personagens carismáticos como de costume na saga e um roteiro recheadíssimo de alusões históricas, filosóficas e bom, você já sabe o resto, a série conseguiu subir um patamar a mais. E foi trazendo essa profícua mistura entre realidade e ficção de forma maestral que a Kojima Productions traz nessa última produção, antes de Death Stranding, é claro, um aprazível convite à reflexão sobre os grandes eixos abordados na obra em sua totalidade, sendo um deles a linguagem. Apesar de estarmos constantemente nos comunicando,
Já percebeu o quão raríssimo é pararmos para refletirmos sobre as possíveis origens da nossa própria fala, o que a influencia e qual seu impacto em nós mesmos, suas mudanças ao longo do tempo ou mesmo simplesmente sua definição? Diante dessas questões que lhes fiz, poderia a linguagem ser considerada uma espécie de tabu? É justamente por isso, por ser um assunto pouquíssimo tratado e debatido, que eu, pelo menos, achei imprescindível trabalharmos e pensarmos sobre tópicos tão fundamentais relativos à linguagem em si, como a própria questão identitária que envolve imperialismo linguístico e muitos outros assuntos, ou mesmo a superioridade da linguagem do amor e da gratidão consciente frente a meras palavras. Tudo isso, e ainda tendo como base um dos jogos mais ricos em conteúdo que já joguei na vida, tenho certeza que vai tornar esse estudo ainda mais interessante. Assim, só para constar, esse vídeo foi construído com base em toda essa contextualização, a qual irei entrar em seus grandes pormenores, analisando e averiguando cada detalhezinho, toda a gama de dados coletados e apresentados não só no jogo em si, mas também nas diversas realidades que giram em torno dessa questão linguística, que é muito bem retratada através de figuras-chave, como Skullface e o Sr. Cold Talker, os quais ajudam a moldar as linhas de pensamento que guiam essa autêntica história digna de cinema. Claro que, além disso, também estou contando com a ajuda de vários artigos científicos, blogs e muitas outras fontes que eu achei na internet. Mas bom, chega de conversa fiada, né não? Estão finalmente preparados? Chega mais, prepara o miojo instantâneo, aluga um barco, vista seu traje aquático e vamos mergulhar em uma das tramas mais criativas e ousadas de toda a história dos videogames. Bom pessoal, para não ficar muito grande, eu decidi parar o vídeo por aqui, tá ok? Dessa forma, esse aqui vai ser o primeiro vídeo da nova era do canal, e o primeiro vídeo que irá fazer parte da série Docu Gametários, onde farei vídeos assim como o que você acabou de ver, com a qualidade extrema elevada a 1000, para todos nós aproveitarmos juntos. Se você gostou, só peço seu like e seu compartilhamento. Comenta aí também o que é que você achou de ponto forte e ponto fraco do vídeo, até para eu poder melhorar e tudo mais. Se puder, também dá uma passadinha lá no nosso Apoia-se. Esse lindo projeto só vai continuar vivo com a sua ajuda. R$1 que seja já vai ser uma ajuda colossal. E é o preço daquela balinha de sinal que você às vezes compra e nem chupa. E mesmo que você não possa ajudar financeiramente, pelo menos visita lá que eu coloquei mais detalhes do que eu pretendo fazer aqui no canal. Se você não curtiu, não tem problema, só deixa o dislike, mas também comenta o que é que eu posso melhorar, ok? Tudo isso me levou um tempão enorme para fazer, afinal sou eu sozinho quem estou fazendo isso tudo. Inclusive algumas das trilhas sonoras que você acabou de escutar durante o vídeo foram exclusivamente feitas por mim, para complementar a atmosfera dos vídeos. Enfim, vamos se ajudar, vamos dar valor a quem está produzindo um conteúdo importante que poucos se importam, e até a próxima com mais qualidade, mais um vídeo show, mais um jogaço no Coca Surfboards. Valeu!